Glória ao nome de Jesus. Eu queria te cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? A paz e o amor do nosso Cristo, do nosso Mestre. E o meu desejo é que através desses vídeos, essa paz e esse amor inundem o seu coração e alcancem você e toda a sua família. Amém? Bora pra cima para mais um conteúdo de hoje. Hoje é dia de frase. Lembrando, estamos no nível de número 45. Já tem bastante conteúdo aí em uma playlist, principalmente para você que queira se desenvolver, crescer, aí conhecer melhor Jesus, conhecer melhor aí a palavra de Jesus, os seus dizeres, seus ensinos, seus pensamentos. Você que está entrando agora aí no canal, para você entender o que é esse negócio de nível em nível, o canal aqui ele segue um tipo de evolução da vida. A vida, você pode ver que ela não volta para trás, ela a todo momento está evoluindo, não é isso? E o canal segue essa linha, é a linha da evolução, crescimento, desenvolvimento constante. Como é que é esse negócio de nível em nível? Eu apresento aqui um louvor, uma frase e uma mensagem bíblica. Essas três coisas fecham um nível, tá bom? Estamos agora no nível de número 45. Estamos na frase. Então quer dizer que já tem na playlist lá 45 louvores, 44 frases de reflexão, porque a 45 vai ser apresentada agora, e 44 mensagens bíblicas. Então já tem bastante conteúdo para você que deseja crescer e se desenvolver. E eu também estou crescendo juntamente com os irmãos, não é? Porque isso acaba exigindo de mim para que eu busque até mais conteúdo para crescer aí, aprender coisas novas e crescer e aprender também juntamente com os irmãos. Não é isso? Então, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esses vídeos aí com pessoas que também desejam crescer e se desenvolver. Bora junto ao encontro do nosso Mestre Jesus. Tacando fogo na seara. E hoje eu vou apresentar esse livro aqui, ó. Tá bom? Antes de dizer amém. O poder extraordinário de uma simples oração. Bora lá. Tão simples e tão poderosa. Quantas vezes você já pegou no sono depois de um dia cansativo e estressante, sem concluir a oração que começou? Quantas vezes viu seu pensamento vagar pelos mais diversos assuntos, quando tudo o que mais desejava era conversar com Deus em busca de orientação? Quantas vezes sentiu vontade de fazer o mesmo pedido dos discípulos? Ensina-nos a orar? Esse pedido tão fundamental foi atendido por Jesus de maneira simples e objetiva. E é com similar simplicidade e clareza que Max Lucado conduz o leitor a um nível mais elevado da vida devocional. Com base na oração que Cristo ensinou, Lucado demonstra que, como numa relação entre pai e filho, conversar com Deus pode ser uma prática diária saudável e prazerosa para quem deseja se aproximar mais do Pai Celestial. Beleza pura? Esse então é o resumo desse livro aqui, tá bom? Antes de dizer o amém, irmão Cleberson, quero comprar R$50. Irmão Cleberson, quero ganhar de graça na faixa. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal e o conteúdo ou esse livro é seu, tá bom? Lembrando, pessoas que desejam crescer, que você vê aí que não teve a oportunidade de fazer um curso de teologia, às vezes lê a Bíblia ou lê um texto, não compreende o texto lido. Então, arrume essas pessoas que queiram crescer, queiram se desenvolver, tá bom? São essas pessoas que eu quero ajudar aí a crescer juntamente comigo. Pessoas que necessitam de um desenvolvimento. Então arrume mais 12 inscritos para o nosso canal e o livro é seu. Você que deseja nos convidar para ir aí em sua igreja, na compra de no mínimo um livro, passagem de ida e volta, estaremos indo aí levar um louvor ou uma palavra na sua igreja. Será um prazer. Amém? Bora para cima, bora para o conteúdo de hoje.
Hoje dia de frase, hoje dia de reflexão, e esta é a reflexão de hoje. Chamado é um filho que nunca paramos de criar. Vou repetir. Chamado é um filho que nunca paramos de criar. Até hoje você ouve pregadores, cantores e até pessoas do mundo mesmo falando que o dia mais feliz da vida deles foi no dia em que nasceu o seu filho ou os seus filhos, no dia que o seu garotão nasceu, não é? No dia que a sua meninona nasceu, a sua garotona nasceu. Até hoje a gente ouve esses testemunhos de pessoas falando que o dia mais feliz da vida delas foi no dia que os seus filhos nasceram, não é? E é importante até você relembrar esse dia alegre, o sentimento que você teve no dia, que é um sentimento que não tem explicação. Inclusive, eu já ouvi até o meu antigo pastor, Daniel Teles, falando do nascimento dos seus filhos, disse que ele era uma pessoa antes de nascer os seus filhos. E depois de nascer os seus filhos, um sentimento que não tem explicação inundou a sua alma. Só para você ter uma noção aí do que é o nascimento aí de um filho, não é? Para um pai, para uma mãe. E hoje eu venho te recordar de uma coisa que também é muito importante. O seu filho, ele é importante. Sua filha é importante para você, eu sei disso. Eu não sei descrever o seu sentimento, mas eu sei que é importante e você os ama muito. Só que existe uma outra coisa que também é muito importante e tem que ser tratado do mesmo jeito que você tratou o seu filho. Tem que ser tratado do mesmo jeito ou até melhor do jeito que você tratou o seu filho. Repara bem que o seu filho, você começa criando ele, você dá banho, você dá comida, você dá uma cama, você dá, enfim, comida, bebida, as necessidades básicas do seu filho você proporciona para ele. E você não quer que nada e nem ninguém atrapalhe o desenvolvimento dos seus filhos. Não é assim? Imagina você que se você parar, você tendo seu filho pequeno, você parar de dar de comer para ele, parar de dar de beber para ele, o que acontece? Primeiro indício, fraqueza. E se você continuar a não dar comida e nem bebida para ele vem a óbito, correto? Ele morre. Se você não der banho para o seu filho, automaticamente seu filho vai ficar todo sujo. Não é isso? E como eu falei, existe uma coisa que talvez não, acredito que seja até mais importante aí do que o seu próprio filho, que é o chamado que Deus te entregou. Por que eu digo que seja até mais importante do que o seu próprio filho ou mais importante do que sua própria filha? Porque, querendo ou não, antes de você vir à Terra, você não veio aqui para passear. Você não veio aqui para perder tempo. Pode acreditar. Deus só te colocou aqui na Terra por causa de um propósito, por causa de uma necessidade. Eu já citei esse texto, mas volto a dizer, se não me falha a memória, é 1 Crônicas 14:2 ou é 2 Crônicas 14:2, eu não vou me lembrar ao certo, mas assim vai estar escrito: então Davi entendeu, porque Deus o levantou como rei, ponto e vírgula, por amor a seu povo Israel. Olha o que Davi entendeu. Ele entendeu que Deus só o levantou como rei
propósito, por amor a seu povo Israel, necessidade. Porque Deus amava Israel, Deus levantou Davi. Sabe por que Deus te levantou? Com um propósito, com um chamado? Porque Ele ama alguém. Porque Ele ama muitas pessoas. E é através desse propósito, é através desse chamado que Deus vai alcançar essas pessoas. Que Deus vai alimentar a necessidade dessas pessoas que elas têm de Deus. É só através do seu chamado. É só através do seu propósito. Repito a frase aqui que falei no início. Chamado é um filho que nunca paramos de criar. E por que eu disse que o seu chamado é até mais importante do que o seu próprio filho ou do que sua própria filha? Porque o seu filho, quando pequeno, você alimenta, você dá de beber, você dá banho, mas querendo ou não, quando ele cresce, você percebe que esse filho não é para você, é para o mundo. Já o chamado não, desde o dia em que Deus te entregou o seu chamado, você alimenta, você tem que dar de beber, dar de comer, dar de dormir, você tem que dar tudo para ele, para o bom desenvolvimento, e você nunca para de criá-lo. Vai com você até o fim da sua vida, porque esse é o seu propósito, essa é a sua chamada. Então reflita nessa frase de hoje. Chamado é um filho que nunca paramos de criar. Vamos aqui agora utilizar uma reflexão muito simples. Você se lembra do seu filho e da sua filha, bem pequenininho? O que aconteceria com ele se você não desse de comer? O que aconteceria com ele se você não desse de beber? O que aconteceria com ele se você não desse banho? Já sabe a resposta, né? Ele morreria ou ficaria todo sujo? E por que você parou de alimentar o seu chamado? Por que você parou de dar de comer para o seu chamado? Por que você parou de dar de beber para o seu chamado? Por que você parou de dar banho no seu chamado? Irmão Cléber, não entendi. Dar banho no meu chamado? Dedicação é como banho. Todos os dias você tem que dar banho no seu chamado, você tem que se dedicar um pouco, tem que se desenvolver um pouco, tem que crescer um pouco, tem que alimentar o seu chamado. Isso independente, seu chamado é de pregar, o alimento do seu chamado é Bíblia, o alimento do seu chamado é conhecimento, seu chamado é de louvar, o alimento do seu chamado é aprender mais louvores, seu chamado é ensinar, querido, o alimento do seu chamado é ensino, sempre buscar aprender coisas novas. Alimente o seu chamado, porque o seu chamado é até mais importante do que os seus próprios filhos. Chamado é um filho que nunca paramos de criar, diferente dos nossos filhos. O seu filho, você cria enquanto ele é pequeno, depois que ele cresce, já não está mais nos seus braços, não está mais nos seus domínios. Agora ele segue a própria vida, ele segue o seu próprio caminho, diferente do seu chamado. Que o seu chamado aqui, você tem que alimentar para o resto da vida. Ele vai com você para o resto da vida. E tem um detalhe mais importante: o seu chamado não morre quando você morre. Por quê? É Mário Quintana que ele escreve uma frase muito maravilhosa no lápide do seu túmulo. Mário Quintana, se eu não me engano, ele morreu aos 96 anos. Eu não vou me lembrar muito bem. Ele nasceu em 1900 e... Eu não vou me lembrar. Enfim. Mas Mário Quintana, depois você pesquisa aí. Ele escreveu no lápide do seu túmulo: eu não estou aqui. Olha só, que frase intrigante. Eu não estou aqui. Como que uma pessoa que dentro daquele túmulo está os seus ossos escreve na sua lápide: eu não estou aqui? Mário Quintana entendeu que a melhor forma de viver mais aqui nessa terra é seguindo o seu propósito,
E quando ele escreveu na lápide, eu não estou aqui, ele queria dizer, eu estou dentro das pessoas que me ouviram, eu estou dentro das pessoas que aprenderam comigo, eu estou dentro das pessoas que conviveram comigo, eu não estou aqui nesse túmulo, eu estou dentro das pessoas, dentro da mente das pessoas que me conheceram, uma pessoa muito maravilhosa. Então aqui, ó, o seu chamado não morre quando você morre, o seu chamado permanece vivo quando você alimenta ele, quando você dá de beber a ele, quando você dá banho a ele. Como é que ele permanece vivo? Ele permanece vivo dentro das pessoas que você inspirou, ele permanece vivo dentro das pessoas que você ensinou, ele permanece vivo dentro das pessoas que você tocou com o seu chamado. Então essa é a melhor maneira de você viver mais, de você viver pela eternidade, se assim nós podemos dizer, aqui na terra, de você viver um tempo a mais aqui dentro dessa terra, é vivendo nas pessoas, através do seu propósito. Então reflita nessa frase de hoje: chamado é um filho que nunca paramos de criar. Se você, meu querido irmão, se você, minha querida irmã, parou de alimentar o seu chamado, volte a alimentá-lo hoje. Não deixe ele morrer. Dá comida para ele, dá bebida para ele, dá banho nele, faz ele se desenvolver, faz ele crescer. E se você fizer isso, como resultado, você vai viver mais. Eu não digo aqui nessa terra o seu corpo, mas digo que você vai viver mais tempo dentro das pessoas que lhe ouviram. Porque hoje nós conhecemos Jesus? Nós conhecemos Jesus porque Jesus se eternizou através dos seus discípulos. Jesus ensinou 12, dos 12, 70, dos 70, 500 e dos 500 para o mundo. E hoje nós conhecemos Jesus justamente por causa disso. Jesus, ele nos ensina essa lição maravilhosa. Alimente o seu chamado e viva nas pessoas. Amém? Essa é a frase de reflexão de hoje. Espero que Jesus, o Espírito Santo, o nosso Deus, ele te desperte nesse dia de hoje, para que você venha alimentar o seu chamado todos os dias e nunca mais deixar ele em coma, nunca mais deixar ele morrer. Beleza pura? Bora pra cima, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia, é um bom alimento pro seu chamado. E Deus abençoe.